Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 29 de junho. Vamos então aos destaques do dia. São Paulo enfrenta a segunda greve de ônibus em menos de um mês. Conta de luz vai subir 12% em São Paulo no mês de julho. E você vai ver também, número de mortos em caminhão abandonado no Texas chega a 51. E casos, aumenta o debate sobre imigração nos Estados Unidos. Tudo isso a partir de agora. E olha só, mais uma manhã difícil para o paulistano. Isso porque, mais uma vez, os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo paralisaram as atividades. Mesmo após o reajuste, a categoria faz outras reivindicações que ainda não foram atendidas. Depois de apenas 2 semanas, motoristas e cobradores da capital paulista voltam a fazer greve hoje. Segundo a SP-Trans, a paralisação afeta 675 linhas, mais de 6 mil ônibus que transportariam 1,5 milhão de passageiros. Desde as 4 da manhã, a operação foi interrompida em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional, exceto na Express, na Zona Leste. A Secretaria de Transportes Metropolitanos antecipou a oferta de trens em circulação e ampliar o horário de pico. O metrô, a CPTM, a Via 4 e a Via Mobilidade estão com trens reservas em condições operacionais em todas as linhas para o atendimento à demanda. A EMTU disponibilizou apoio pelo sistema Paese. Apesar do sindicato patronal ter garantido o reajuste salarial de 12,47% após a última paralisação, os trabalhadores argumentam que outras reivindicações da categoria, como hora de almoço remunerada, plano de carreiras, não foram atendidas. A decisão judicial da greve anterior segue em vigor. Com isso, deve haver um mínimo de 80% da frota circulando no horário de pico e pelo menos 60% no restante do dia. Em caso de descumprimento, está prevista a cobrança de multa de R$50 mil. E olha só, agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto com o nosso repórter Almeida Júnior, que está em um ponto de ônibus bem no centro de São Paulo, aliás, por onde passam várias linhas de ônibus todos os dias. E ele vai contar para a gente como está a situação por lá. Primeiro, bom dia, Almeida Júnior, mais uma vez você é bem-vindo aí no nosso jornal. E eu queria saber de você, melhor dizendo, como está a situação, a vida dessas pessoas que saem de cedo de casa para trabalhar e enfrentam essa dificuldade para conseguir transporte. Bom dia, Kleber Werneck. Bom dia a todos que acompanham o nosso jornal. Pois é, estou aqui bem no coração de São Paulo, Praça da República, um dos pontos que seriam mais movimentados aqui do centro. Como você pode ver, agora o ponto está vazio porque os passageiros já nem estão esperando mais por ônibus aqui. Muitos ficam nesse trecho aqui da Praça da República já com o celular, procurando por motoristas de transporte por aplicativo. A greve começou por volta da meia-noite desta quarta-feira. Como a gente disse no VT antigo, apesar do aumento de 12,47%, o reajuste salarial, os motoristas disseram que não receberam outras reivindicações, como a hora de almoço remunerada, a PLR e os planos de carreiras. A Justiça de São Paulo pede que 80% da frota funcione nos horários de pico e 60% nos demais horários. Mas, pelo que eu estou vendo aqui com o Marcos Irosi, nosso repórter cinematográfico, nenhum ônibus, nenhum desses 80% ou 60% passaram por aqui. Apenas ônibus que fazem linhas intermunicipais estão passando por essa região. Hoje o rodízio municipal de veículos está suspenso, então carros com placas finais 5 e 6 estão liberados do rodízio, que seria das 7 da manhã das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. As faixas de ônibus também estão liberadas para que o trânsito, para que o congestionamento seja aliviado. Por enquanto, não vemos movimentação de ônibus, apenas pessoas com celulares aqui, tentando veículos por transporte por aplicativo. Eu conversei com 2 passageiros que estavam tentando pegar ônibus aqui. Uma passageira estava tentando o transporte por aplicativo e outro passageiro, Kleber, nem sabia que hoje tinha greve de ônibus. Vamos acompanhar.
Bom, nós tivemos um pequeno probleminha, Almeida Júnior. Eu vou pedir para você aguentar aí, continuar aí, trazer mais informações daqui a pouco, porque antes dessa edição acabar, a gente vai trazer mais informações, principalmente prestar serviço para as pessoas que estão esperando, que querem chegar ao trabalho e também ouvir mais pessoas. Então aguenta aí que antes dessa edição acabar, você volta com mais informações, ok? Ok. Legal. E olha só, mudando de assunto agora, a conta de luz vai ficar mais cara para quem mora em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste médio de 12% no estado, 10% para quem utiliza o sistema de baixa tensão, que na maioria dos casos são moradores em residências, moram em casas, e 18% para a alta tensão que chega até as indústrias. O aumento vai começar a valer a partir da próxima segunda-feira. E, por outro lado, ainda falando deste assunto, a ANEEL pretende rever os reajustes tarifários programados até maio, após a aprovação da lei que prevê a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia. A tendência é que os índices sejam reduzidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica pode reduzir os reajustes tarifários, aprovados de fevereiro a maio, para considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. A tendência é que os reajustes, que em alguns casos chegaram até 24% neste ano, sejam reduzidos. Ao todo, há um saldo de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. A devolução dos tributos pagos a mais pelos consumidores foi objeto de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional neste mês, para atenuar os reajustes da conta de luz. O projeto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores obriga a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão tarifária extraordinária, no caso daquelas que já passaram pelo processo de reajuste. Mas os termos dessa devolução devem ser definidos pela ANEEL. Ao todo, 13 distribuidoras de energia vão ter seus reajustes tarifários revisados. A ANEEL garantiu que algumas distribuidoras já consideraram em junho o benefício no valor da conta. E outra notícia de utilidade pública. Acaba amanhã o prazo para que os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, entreguem a declaração anual do Simples Nacional referente a 2021. Este ano, o prazo de entrega do documento foi prorrogado para 30 de junho. Quem se tornou MEI em 2022 deverá entregar essa declaração apenas em 2023. E é importante entender que o Simples é diferente da declaração do imposto de renda como pessoa física, que deveria ser entregue até 31 de maio. Esta declaração precisa ser feita mesmo que o MEI não tenha tido, registrado nenhum faturamento durante o ano de 2021. E a gente fala agora dos combustíveis. Governadores de 11 estados e também do Distrito Federal acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a lei que limita, aliás, a cobrança do ICMS dos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A alegação desses governadores é que a medida é inconstitucional. A ação dos governadores pede que a lei seja suspensa porque é inconstitucional. Eles argumentam que as unidades da federação têm autonomia para fixar alíquotas tributárias. Os governadores ainda se mostraram preocupados com a redução na arrecadação que a lei pode causar, já que os combustíveis foram responsáveis por 86% das arrecadações estaduais e distrital no ano passado. Por isso, ainda argumentaram que a redução do ICMS, como proposto pelo governo federal, é inexequível, por se tratar da principal fonte de arrecadação dos estados e do DF. Assinaram a ação os governadores de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Na tarde desta terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, marcou uma audiência de conciliação para tentar um acordo entre os entes federados e a União.
O encontro aconteceu no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade aberta pela União para obrigar estados e DF a limitarem suas alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Entre as propostas dos governadores discutidas na reunião está a que sugere que o cálculo do ICMS sobre o diesel esteja vinculado a uma média de cobrança nos últimos 60 meses. Outro ponto defendido é que a cobrança do imposto sobre operações de fornecimento de combustíveis passe a ser maior do que o cobrado sobre as demais operações de bens e serviços a partir de 2024. A União se comprometeu a estudar as propostas e responder até o fim desta quarta-feira. O pedido de abertura de uma CPI do Ministério da Educação foi protocolado ontem por senadores. A intenção dos parlamentares é apurar irregularidades na pasta durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. O pedido conta com 30 assinaturas e eram necessárias 27 assinaturas. A ação depende agora do aval do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. O ex-ministro foi preso no último dia 22 durante a Operação Acesso Pago da Polícia Federal, suspeito de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Ribeiro negou todas as acusações. E veja a seguir os números atualizados da pandemia no Brasil e mais informações sobre a greve dos ônibus na cidade de São Paulo. A gente volta daqui a pouco. Nem tem ônibus, né? Tá esperando o Uber só. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e agora 46 minutos pelo horário de Brasília. E nós vamos atualizar agora as informações sobre a greve dos motoristas e cobradores na cidade de São Paulo. Bom dia, senhora. Quanto tempo está nos esperando aí? Ai, faz muito tempo. Nem tem ônibus, né? Tá esperando o Uber só. Essa greve aí te atrapalhou bastante? Atrapalhou, porque o meu caminho era outro. Então eu tive que vir pra cá, que é um lugar mais perto da empresa, pegar um Uber e pagar mais barato. Tá sabendo que tá em greve hoje? Não sei não. Não sabia não. Não sabia? Não. Ih, rapaz, hoje você não vai conseguir. É? Então eu vou pegar metrô. Aí nós acabamos de ver o trabalho do repórter Almeida Júnior, que está conversando com a população que sofre com essa greve. Júnior, mais uma vez, seja bem-vindo. Você, conversou agora há pouco com essas pessoas e eu queria saber, além desse sofrimento, quem sai de casa de carro, enfrenta o trânsito, também está sentindo reflexos? Pois é, Kleber. Está sim, porque diminui as opções de transporte, aumentam, que a pessoa que tem aquele carro, mesmo com o valor do combustível nas alturas, para não perder o dia de trabalho, eles acabam tirando o veículo da garagem e formando os congestionamentos. Inclusive, a prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos, Então, carros com placas finais 5 e 6 estão liberados para rodarem hoje, inclusive na faixa de ônibus. Nós recebemos uma nota da Prefeitura de São Paulo, que por meio da SPTrans informa que lamenta a paralisação das linhas de ônibus municipais e espera que os trabalhadores e empresários cheguem em breve a um acordo para que a população de São Paulo não seja mais penalizada. A SPTrans já conseguiu na Justiça o agendamento do julgamento do dissídio para a tarde dessa quarta-feira. Então, há uma previsão de uma reunião do dissídio às 3 horas da tarde dessa quarta-feira. Lembrando que 1 milhão de pessoas mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas estão sendo atingidas por essa greve. A paralisação atinge 675 linhas e 6.008 ônibus, de várias regiões aqui de São Paulo. Continua aqui no ponto da Praça da República, muitas pessoas que estão aqui, na verdade não são, só temos 2 pessoas aqui esperando, mas na verdade eles não esperam ônibus e sim transporte por aplicativo. Um único ônibus que passou por aqui foi um ônibus que veio de Guarulhos, uma linha intermunicipal que faz ponto final na Praça Oswaldo Cruz, na região da Avenida Paulista. Então, segundo os trabalhadores do setor de transporte de São Paulo, essa greve deve durar 24 horas. A Justiça exige que 80% da frota funcione no horário de pico e 60% dos demais horários. Mas, como eu falei anteriormente, por enquanto, nada de ônibus.
Os pontos estão vazios, as pessoas já não estão mais esperando, eles optam pelo transporte por aplicativo, né? Por enquanto também não temos ainda os valores exorbitantes, os valores dos transportes por aplicativo continuam normalizados. Volto com vocês. Legal, Almeida Júnior, mais uma vez, muito obrigado e a gente torce para que esse impasse seja resolvido o mais rápido possível, né? Bom, a gente muda de assunto agora e continuamos falando agora de pandemia. Continuamos com tendência de alta no número de infectados e mortes por Covid-19. O Brasil confirmou mais 316 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 670.848. Foram registrados 76.638 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 32.206.954 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 208 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com variação de 20% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 55.447 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 41% em relação a 2 semanas. Vamos falar agora de notícias internacionais. O Congresso do Equador não conseguiu os votos suficientes para a destituição de Guilherme Lasso da presidência. A proposta para retirar Lasso do poder alcançou somente 80 dos 92 votos necessários. O bloco opositor União pela Esperança, o principal do Legislativo e próximo ao ex-presidente Rafael Correa, propôs o impeachment devido à grave crise política e comoção interna. Dos 137 membros da Assembleia Nacional, 42 votaram contra e 11 se abstiveram. O partido governista tem apenas 13 cadeiras. Lasso enfrenta uma crise política em protestos organizados desde 13 de junho pela poderosa e opositora Confederação de Nacionalidades Indígenas, que já provocou a queda de outros 3 presidentes. Os manifestantes pedem uma redução de preços de combustíveis de até 21% e a moratória da dívida de trabalhadores agrários. A repressão aos protestos já causou 6 mortes, deixou mais de 600 feridos e 150 detidos. Olha, e 51 imigrantes foram encontrados mortos em um caminhão abandonado em uma estrada na cidade norte-americana de San Antonio, no Texas, Estados Unidos. Segundo a comissão de polícia da cidade, 39 são homens, ou eram homens, e 12 mulheres. Apesar da imposição da lei de imigração ser de responsabilidade do governo federal, Greg Abbott investiu bilhões para enviar a Polícia Estadual e a Guarda Nacional para a fronteira, reaproveitou prisões estaduais para deter imigrantes acusados de invasão de propriedade e montou postos de controle para fiscalizar caminhões vindos do México, interrompendo o comércio internacional. E mesmo com as prisões na chamada Operação Estrela Solitária, mais imigrantes estão chegando à fronteira, conseguindo escapar da fiscalização e entrar no país ilegalmente. A abordagem de Abbott para reforçar a fronteira de 2.000 quilômetros do Texas, construindo novos muros e ameaçando declarar uma invasão para invocar poderes de guerra, o ajudou a se defender de adversários mais à sua direita nas primárias republicanas. Em março, agentes federais registraram cerca de 129 mil travessias para o Texas, cerca de 11 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, quando Abbott iniciou a operação. Com o episódio ocorrido na segunda-feira, Abbott jogou a culpa para as políticas do presidente americano Joe Biden, dizendo: "Essas mortes recaem sobre Biden. Elas são resultado de suas políticas mortíferas de fronteira aberta. Elas mostram as consequências mortais de sua recusa em fazer cumprir a lei." Autoridades federais esperam que o fim de uma ordem de emergência de saúde pública relacionada à pandemia, chamada de Título 42, que justificou a expulsão rápida de muitos imigrantes, possa levar milhares diretamente para a fronteira sul, onde já existe uma onda de travessias ilegais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!